Dom Phillips estava na região para entrevistar indígenas e ribeirinhos para um livro sobre a Amazônia. Ele era auxiliado neste percurso pelo indigenista Bruno Pereira. O indigenista Bruno Araújo Pereira chegou à região do Vale do Javari algumas semanas antes do encontro com o jornalista inglês Dom Phillips. Ele entrou na terra indígena e participou de reuniões em 5 aldeias para tratar da proteção do território. Bruno tinha autorização da FUNAI para realizar a viagem, ao contrário do que disse o presidente do órgão, Marcelo Xavier, após o desaparecimento do indigenista. O Vale do Javari fica na fronteira com o Peru e próximo da Colômbia. Tem 8,5 milhões de hectares, quase o tamanho de Santa Catarina, e abriga 26 povos indígenas, a maior parte isolados ou contatados recentemente. A área indígena demarcada em 1996 e homologada em 2001 tem sido invadida e utilizada ilegalmente nos últimos anos por garimpeiros, madeireiros e traficantes de drogas. A viagem sem volta começou dias depois, em 1º de junho, fora da terra indígena. Bruno Pereira e Dom Phillips se encontraram em Atalaia do Norte. O jornalista pretendia fazer entrevistas com lideranças indígenas e ribeirinhos para o novo livro chamado Como Salvar a Amazônia. Os dois passaram a viajar juntos de barco pelo rio Itaquaí. No dia 3 de junho, Bruno e Dom estiveram num posto de vigilância indígena próximo ao Lago do Jaburu, o ponto mais distante em que chegaram na viagem, mas fora da terra indígena. Nessa comunidade, o jornalista pretendia fazer algumas entrevistas com os indígenas. 2 dias depois, com a expedição praticamente concluída, Bruno e Dom começaram a subir o rio Itaquaí, no caminho de volta para a Atalaia do Norte. Os dois fizeram uma parada na comunidade ribeirinha São Rafael para visitar um líder comunitário conhecido como Churrasco. Eles chegaram ao local por volta das 6 da manhã, mas o líder comunitário não estava. Bruno e Dom conversaram com a mulher dele, depois saíram de barco com destino a Atalaia. Foi a última vez que foram vistos. A viagem de cerca de 72 quilômetros pelo rio Itaquaí deveria durar apenas 2 horas, mas eles nunca chegaram ao destino. No dia 6 de junho, o desaparecimento foi divulgado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, e pelo Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato. Nesse mesmo dia, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal informaram que estavam investigando o caso. A Marinha e o Exército colocaram equipes para ajudar nas buscas. No dia seguinte, as buscas se intensificaram e foi preso o primeiro suspeito do desaparecimento de Bruno e Dom. Amarildo da Costa de Oliveira teria feito ameaças a indígenas que participavam das buscas. No começo, ele negou ter envolvimento com o caso. No dia 9 de junho, uma equipe de peritos que fazia perícia na lancha usada por Amarildo divulgou que encontrou vestígios de sangue na embarcação. A polícia não sabia se era sangue humano ou não. No domingo passado, equipes de buscas encontraram um cartão de saúde com o nome de Bruno Pereira e outros objetos dele e de Dom Phillips. O material estava num local próximo à casa de Amarildo. Na terça-feira, o segundo suspeito, o Zenei da Costa de Oliveira, foi preso temporariamente. Ele é irmão de Amarildo de Oliveira. Até esse dia, 9 pessoas tinham sido ouvidas pela polícia. Ontem, a Polícia Federal levou Amarildo de Oliveira ao local onde Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips teriam desaparecido, na mesma região em que os objetos da dupla foram localizados dias antes. Segundo a PF, Amarildo confessou ter assassinado Bruno e Dom e indicou a localização dos corpos, que teriam sido esquartejados, queimados e enterrados. Antes da viagem com Dom Phillips, o indigenista Bruno Pereira já tinha relatado intimidações de pescadores ilegais da área do Vale do Javari a equipes de fiscalização na região. Numa mensagem de áudio enviada a um amigo em maio, Bruno citou uma reunião que ocorreria na comunidade São Rafael. O encontro tinha o objetivo de barrar o avanço da pesca ilegal de pirarucu na terra indígena. São esses caras que estão atirando na equipe, são esses caras que atiraram na base, não só do São Rafael, do Gabriel, uns carinha de Benjamin, outros de Atalaia. Bruno Pereira e Dom Phillips trilharam uma vida de amor pela natureza e pelo trabalho que exerciam.
Servidor concursado da FUNAI, Bruno Araújo Pereira realizou um sonho quando recebeu autorização para trabalhar no Vale do Javari. No lugar do mundo que concentra o maior número de indígenas isolados, Bruno se tornou referência na proteção dessas comunidades. Por quase 10 anos, comandou o posto da FUNAI em Atalaia do Norte. Em 2018, se tornou coordenador-geral de índios isolados e recém-contatados da FUNAI. E liderou a maior expedição dos últimos 20 anos para contato com essas comunidades. As pessoas têm também o direito de escolher como viver e ter sua terra. A gente vai continuar assim na luta com eles. Bruno havia mapeado a movimentação de invasores, o que possibilitou a interceptação de barcos transportando pesca ilegal e a destruição de mais de 50 balsas de garimpo no rio Jutaí. O sucesso no combate aos criminosos, em vez de render uma promoção, lhe custou o cargo. Em outubro de 2019, foi exonerado e passou a trabalhar em Brasília. Incomodado com as funções burocráticas, Bruno pediu licença sem vencimentos e continuou trabalhando na proteção da região como assessor da Univaja, organização indígena do Vale do Javari. Nesse vídeo gravado durante a pandemia, ele defendeu a expulsão de invasores. O primeiro passo é conseguir dar proteção do território, é conseguir que se retire desse território qualquer tipo de invasor e pessoas não autorizadas não ingressem nessa região. Bruno também alertou para caçadores e pescadores ilegais e a volta de garimpeiros menos de um ano depois da operação. A gente recebe a denúncia da Univaja do recrudescimento, do retorno de garimpeiros à região do rio Jutaí. As cabeceiras desses rios e alguns afluentes deles é a região da terra indígena Vale do Javari com a maior quantidade de isolados. Eu resumiria que a perda do Bruno hoje seria exatamente a perda de, vamos qualificá-lo como um grande embaixador de relação com os povos indígenas do Brasil. Bruno Pereira conheceu o amor de sua vida numa das suas viagens pela Amazônia. Ele se casou com a antropóloga Beatriz Matos, com quem teve 2 filhos. Um tem 2 anos e o outro 3. Deixa também um adolescente de 16 anos de outro relacionamento. Hoje, numa rede social, Beatriz disse: "Agora que os espíritos do Bruno estão passeando na floresta e espalhados na gente, nossa força é muito maior." Bruno já havia participado de uma expedição ao lado de Dom Phillips em 2018. Abaixa, Xixu! Abaixa! O jornalista britânico era apaixonado pelo Brasil. Chegou por aqui em 2007 para passar uns meses escrevendo sobre música, tema preferido dele na Inglaterra. Acabou ficando de vez como colaborador de alguns dos principais veículos de comunicação do mundo. Escreveu várias reportagens sobre as questões ambientais do país, o avanço do desmatamento e os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas. Tom era um cara tranquilo, porque ele preferia ouvir e aprender do que gritar, dizer eu acho, eu quero, isso é a minha opinião. Ele adorava a natureza. E esse amor para a natureza levou ele para a Amazônia, né, para escrever o livro sobre desenvolvimento na região. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, Dom questionou o presidente sobre a preservação da Amazônia. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Um dos objetivos desta última viagem com o amigo Bruno era entrevistar indígenas e ribeirinhos para um livro. O projeto editorial tinha o objetivo de buscar soluções para a conservação da Amazônia. Dom já havia escrito 4 capítulos de uma história que permanecerá incompleta. Dom foi um grande parceiro nosso. Ele já vinha falando comigo e com o Bruno dessa viagem que eles estavam planejando. A ideia era falar com eles, gravar uma entrevista e como informação para o livro que ele estava escrevendo para 2023. Dom Phillips era casado com a brasileira Alessandra Sampaio.
Por causa dela, trocou o Rio de Janeiro por Salvador, onde dava aulas de inglês como voluntário numa comunidade da capital baiana. Ontem, Alessandra escreveu uma carta dizendo: agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor. Só teremos paz quando as medidas necessárias forem tomadas para que tragédias como esta não se repitam jamais. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e outras associações de jornalistas afirmaram que o trabalho de campo de Dom e Bruno era ainda mais importante porque garantia, mesmo nas condições mais difíceis, o direito de acesso à informação da população. A organização Repórteres Sem Fronteiras criticou a postura do presidente Bolsonaro no caso e a investigação, que chamaram de tardia e trabalhosa. O Observatório do Clima afirmou que o Brasil vê se repetir no Javari a tragédia de Chico Mendes, Dorothy Stang, Zé Cláudio Maria e tantos outros que confrontaram e confrontam os criminosos que atormentam os povos e saqueiam a floresta amazônica. É preciso que isso seja um ponto de inflexão. O Brasil precisa fazer diferente, precisa ser diferente, lutar pelo ambiente, lutar pelos direitos humanos, pelos direitos dos povos indígenas, tem que ser celebrado e protegido. Nós perdemos duas pessoas que advogavam um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais verde, mais pacífico. É urgente que haja uma investigação independente, contundente, rigorosa, que esclareça os fatos, as circunstâncias do crime e sua motivação. A Univaja manifestou preocupação com a continuidade das investigações, com as vidas dos indígenas da região e das pessoas ameaçadas. Numa rede social, a líder indígena Sônia Guajajara questionou: quem mandou matar Dom Phillips e Bruno Pereira? Eles vão fazer falta, espero que sejam substituídos, que encontremos gente capaz de fazer isso, mas é muito difícil encontrar gente da qualidade dele, como de outros companheiros que também faleceram. Bruno e Dom eram amigos. Tinham pelos indígenas um respeito do tamanho da Amazônia. Poucas vezes a imensa floresta e seus povos originais receberam tanto amor e dedicação.